Este é o programa Ante os Tempos Novos. E hoje nós vamos falar de um tema que muitas pessoas gostariam de perguntar, gostariam de saber, que é a questão da escolha das provas. Nós temos uma noção a respeito de que, isso a doutrina espírita ensina, de que esse planeta é um planeta cuja humanidade está num atraso evolutivo. Por isso o planeta é considerado de provas e de expiações. Aqueles que reencarnam neste planeta vêm com uma série de situações anteriores que caracterizam ou uma provação ou uma expiação no processo reencarnatório. Portanto, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, como que há uma escolha dessas provas. É o espírito que escolhe se ele vai renascer num corpo com deficiências, com dificuldades, com limites, ou um corpo perfeito, um corpo belo, que vai ter riqueza ou não, vai nascer na pobreza, em situações às vezes muito adversas. É o espírito que escolhe. Ele que vai falar assim, eu quero nascer lá naquele lugar, por causa de quê? Que as coisas acontecem assim. E Allan Kardec vai abordar esse tema em O Livro dos Espíritos, fazendo as perguntas para os espíritos superiores que trazem as respostas. Questão 258, 264, nesse meio tempo as questões todas que medeiam entre uma e outra, e mais algumas, porque é um tema assim vasto, é um tema que interessa a todas as pessoas. E vai dizer assim, será que uma pessoa vai querer, eu quero ser assassino? Ela vai escolher esse destino para ela? Claro que não. Como eu disse diversas vezes, tenho dito também nesse programa, em outros anteriores, que ninguém renasce para ser um terrorista, para ser um assassino, para ser uma pessoa cruel. A reencarnação visa o progresso do espírito, que está reencarnado num novo corpo físico. Sempre visa o progresso, sempre haverá oportunidades, em maior número, menor número, que estão convocando a pessoa para uma situação melhor. Mas aí depende dela, depende do livre-arbítrio dela. Muitas vezes a pessoa está diante de uma encruzilhada, que caminho eu tomo? Mas aí a sua própria consciência, a educação que recebeu dos pais, vai mostrar que ele deve escolher o caminho correto, mas nem sempre, porque existem muitas tentações, existem muitas coisas que estão, às vezes, interferindo no livre-arbítrio da pessoa, no sentido da escolha que ela vai fazer. Aí ela escolhe um desvio da rota correta. Mas essa escolha depende da pessoa. E no mundo espiritual, quando o espírito comete faltas aqui no plano terreno, chegando do lado de lá, ele vai notar, ele vai entender que cometeu muitos erros. E ele mesmo vai querer reparar esses erros, porque no mundo espiritual, a visão do espírito é outra. Não tem mais aquelas picuinhas, aquelas coisas pequenas, que às vezes nós brigamos por elas aqui no plano terreno, que nós disputamos com outras pessoas. Do lado de lá isso não vale nada. São coisas que não têm valor moral, que não têm valor espiritual, e às vezes as pessoas matam, às vezes as pessoas chegam ao extremo por uma questão qualquer e julgam que vão ser donos, proprietários, ou de um pedaço de terra, que acham valiosos, ou de uma edificação, ou então de joias, e assim por diante. E a pessoa escolhe aquilo como a parte mais importante da sua vida, mas quando ela está lá já no final da sua existência, pode ser até que ela se arrependa e que compreenda, mas outros não. Desencarnam com aquela ideia que são donos, proprietários, e aí o espírito fica muito fixo nesse tipo de ideia o tempo todo, até conseguir compreender que do outro lado da vida essas coisas não valem nada. E, por isso, a visão da doutrina espírita é extremamente bela, porque ela é profunda, é bela, e ela mostra, num raciocínio muito lógico, essa escolha das provas. Quando o espírito compreende quanto ele errou, ele jamais vai querer um tipo de vivência na próxima reencarnação, se ele puder escolher, porque não é assim todo o espírito que vai ter condição de escolha.
Aqueles que têm algum mérito adquirido, esses vão fazer uma escolha, vão pedir aos espíritos bons que estão avalizando a sua volta, que estão ali com ele. Estes espíritos vão orientá-lo também. E ele pode pedir ser muito rico e isso não ser atendido. Ou ele pode pedir para ser uma pessoa muito bela. A riqueza e a beleza são provas difíceis, porque na maioria das vezes a pessoa descamba para um caminho errado. A beleza faz com que a criatura julgue que a vida é aquilo, é o corpo físico, os prazeres da vida física, e esquecem que o tempo passa, que o tempo vai cobrar aquilo tudo, que ela vai chegar a desencarnar. Porque os grandes ídolos deixam a vida terrena, essa vida é muito passageira. Todos nós, quando nascemos, já sabemos que vamos morrer. É o que está, assim, determinado. O nascimento e a morte vai acontecer numa época que nós não sabemos. Portanto, do lado de lá, o espírito vai evitar, se ele tiver um pouco de condição de pedir, de escolher as provas, ele vai pedir provas que exijam dele sacrifício, renúncia, por incrível que pareça, não é? Por incrível que pareça. Mas é assim que a visão do espírito é. E, com isso, ele pode até mesmo pedir para renascer num meio difícil, com condições de vida que exijam dele sacrifícios. E isso é bom para o espírito, porque quando a pessoa, aqui já reencarnada, numa vivência muito difícil, consegue superar, ela, como espírito imortal, consegue dar um passo de qualidade, não é? Dar um salto de qualidade na sua própria condição de espírito imortal. E outros podem fracassar. E aí a situação fica bem complicada, porque o fracasso pode acontecer de trazer dificuldades maiores, maiores mesmo. Então vamos ter cuidado para não fracassarmos, para mantermos a dignidade da vida, para fazermos as escolhas assim como Jesus ensinou, sempre lembrando de Jesus e dos seus ensinamentos. No próximo bloco, nós vamos continuar com esse assunto que creio ser muito interessante e que as pessoas gostariam de ter maiores explicações. Fiquem conosco e voltamos já já. Muito obrigada.